Olá pessoal, então agora a gente vai para um próximo conteúdo chamado de, no caso aqui, autovalores e autovetores. Então o que são autovalores e autovetores, né? Então a gente vai primeiro pegar um operador linear aqui, né? Ou seja, você tem um espaço vetorial V que leva num espaço vetorial V também. Então você tem uma transformação linear que leva de um espaço vetorial em um mesmo espaço vetorial, né? Isso daí é chamado de operador linear. Então, vamos a partir daí, mais especificamente, a gente vai trabalhar, no caso aqui, esse espaço vetorial V, Rn, tá? No caso, o contradomínio também, o Rn, tá bom? Então, aí a pergunta é o que são os nossos chamados autovalores e autovetores. Então vamos primeiramente, né, definir o que é um autovetor. Então toda vez quando a gente pega um vetor aqui, ó, que pertence ao espaço vetorial V, aí detalhe, esse cara necessariamente ele tem que ser diferente do nulo, tá? Diferente do nulo. Então todos os vetores que pertencem ao espaço vetorial que forem diferentes do vetor nulo, ele é chamado de autovetor, tá? Chamado de autovetor aqui, autovetor. Quando acontece o quê? Quando você encontra, quando existe, tá? Um lambda, um número real, que satisfaz esta equação aqui, ó, esta equação aqui. Ou seja, quando você substitui o vetor V na transformação linear ou no operador linear, e a imagem vai dar quanto? Um lambda V. O que é um lambda V? Um múltiplo do vetor V. Por exemplo, eu coloco o vetor V aqui e o resultado deu 10V, menos 3V. Aí você diz que este vetor V é chamado de autovetor. Tá? E detalhe, esse lambda, ou seja, o quanto ele é múltiplo, né? O quanto ele é múltiplo é chamado de autovalor. Então sempre você vai ter um número multiplicado a um certo vetor, né, nessa transformação linear ou nesse operador linear mais especificamente. O vetor é chamado de autovetor e o quanto ele é múltiplo, que no caso é o lambda, é chamado de autovalor. Então essa é a nossa definição de autovalores e autovetores. Ok? Vamos partir para um exemplo aqui geométrico, tá? Então nós temos aqui, tá? Então uma situação que eu gosto sempre de colocar um caso onde vai ser um exemplo e um contra-exemplo, né? Então, geometricamente, nós temos aqui, né, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, um certo vetor V1, aí eu substituir na transformação linear o T de V1, vai dar esse vetor verde aqui, ó. Como ele está na mesma linha reta que este vetor V1 aqui, significa que este vetor aqui, ó, T de V1 é múltiplo dele. No caso aqui, deu igual ao dobro do vetor V1. Podia ser outro valor qualquer. Tá? Só para mostrar, então nesse caso aqui, que o vetor V1 é um autovetor e esse 2 aqui é um lambda igual a 2, é um autovalor associado ao autovetor, esse autovetor V1 aqui. Tá bom? Então vamos passar para um contra-exemplo. Eu peguei esse vetor aqui, V2, substituí na transformação linear, deu este vetor que está aqui. E esse vetor aqui, ó, não está na mesma linha reta que o vetor V2. Então esse cara aqui não é ou melhor, o vetor V2 não é autovetor. Tá? Então não existe, por exemplo, um número que eu multiplico por esse vetor aqui que vai dar o t de V2, porque ele daria nessa linha reta. E como deu fora, né, da linha, então não é autovetor. Tá bom? Então é o que foi comentado aqui. Tá? Aí tem outras, vamos dizer assim, denominações de autovalores e autovetores. Quais são essas denominações? Né? Você pode, por exemplo, chamar aqui de autovetores, que eu gosto de trabalhar mais, né? Eu prefiro essa notação, tá? Essa notação aqui, autovetores. Mas também tem alguns livros que trabalham e chamam de vetores próprios, que é a mesma coisa, ou vetores característicos, tá bom? Então, do mesmo jeito para o quê? Para o nosso chamado de autovalores, tá bom? Os autovalores aqui, ó, autovalores, nós temos aqui, né?
Autovalores também podem ser chamados de valores próprios ou valores característicos. Ok? Tá. Então, qual seria a nossa próxima etapa? A nossa próxima etapa é justamente o seguinte, né? Se você tem uma transformação linear ou um operador linear, mais especificamente, quem são os chamados autovalores de uma certa transformação linear, né? Quem são eles? Porque você não vai pegar, por exemplo, uma transformação linear e ficar testando, né? Você vai ficar, por exemplo, eu substituo um vetor qualquer, aí eu vejo que é a imagem, vamos ver se é múltiplo? Sim. Então isso não é apropriado, tá? Então no caso aqui, o que nós vamos fazer? Então, em princípio, por simplificação, a gente vai pegar aqui, ó, a gente vai pegar, no caso aqui, um operador linear que vai do R2 para o R2, tá bom? E no caso aqui, eu procurei usar aqui, tá? Um pouquinho, uma notação um pouco diferente, só chamei de T de U, mas normalmente é T de V, tá? Então, nós temos aqui, a gente sabe que todo operador linear que é do Rn para o Rn, sempre é possível você escrever o que? Da forma, uma matriz quadrada, né? Que essa matriz aqui é chamada de, é a matriz canônica de A, certo? Tá? Que são os coeficientes das variáveis x e y. A primeira coluna, né, no caso aqui A e C, são os coeficientes da variável x, e B e D os coeficientes da variável y. Então, caso não relembre, sugiro dar uma olhada lá, né, na revisão, tá, desse conteúdo. Ou seja, qual seria esse conteúdo? É quando você tem uma operador linear, uma transformação linear do Rn para o Rm, onde você precisa escrever essa transformação linear da forma uma matriz vezes o vetor de entrada, ou seja, na forma de produto matricial ou na forma matricial. Ok. Então, a gente sabe que sempre vai existir essa matriz aqui, tá? Essa matriz aqui vezes o vetor de entrada. Assim, se a gente chamar esse vetor bem aqui, tá? Esse vetor, vamos dar um nome para ele qualquer, né? Vamos chamar de V, tá? Então, você tem aqui o vetor se V, tá? Se esse vetor V aqui, ele é um autovetor, então o que significa isso? Tá? E lambda significa que vai sempre existir um lambda, tá? Que vai o quê? Satisfazer esta equação aqui. Quando você vai pegar, substituir o vetor V no lugar do U aqui, certo? Tá? E aí vai dar quanto o resultado? Lambda V, ok? Então, no caso aqui, nós temos duas coisas. Se a gente substitui o vetor V na transformação linear, vai ficar T de V, que é igual a AV, A vezes V, certo? Então, essa matriz A aqui são só valores numéricos, né, que é A, B, C e D. V somente valores numéricos, que é o autovetor, tá? Mas também a gente sabe que substituindo na mesma transformação linear, no mesmo operador linear, também, que é justamente a definição, vai dar um certo valor aqui, um escalar vezes o vetor V. Tá bom? Tá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e igualar esses dois caras aqui, ó. Igualar, né, esse AV aqui com esse lambda V. E aí a gente vai fazer as devidas operações e a partir daí a gente consegue calcular quanto que é lambda e quanto que é V. Tá bom? Através desta equação. Então, tá? Igualando esses dois valores, nós vamos ter isso aqui, tá? Vamos ter esta expressão aqui de baixo, tá? Essa expressão aqui. Qual expressão? Esta, tá? Foi comentado. Então, aqui, né? Vamos fazer passo a passo, né? Então, vale lembrar que isso daqui serve para R2, R3, Rn e assim por diante. Só que, por simplificação, é melhor trabalhar o R2 por enquanto. Bom? Então, a gente vai passar o segundo membro, passando subtraindo, ok, tá? Aí a ideia seria colocar, por exemplo, o vetor V em evidência, só que aqui a matriz A é uma matriz quadrada, por exemplo, de ordem 2 por 2, né? E lambda é um número, então ficaria estranho, né? A menos lambda que multiplica o vetor V. Então a gente coloca uma identidade aqui, né? Que ela é elemento neutro, tá? Deixa eu colocar aqui. Ela é elemento neutro na multiplicação matricial. E se ela é elemento neutro na multiplicação matricial, tá? Você pode colocar em qualquer local aqui, tá bom? Então é uma matriz 2 por 2.
E aí você vai lá e agora você consegue colocar o vetor V em evidência. Então ficaria assim, né? A menos lambda I. Pronto. Tá? Então, a gente tem que observar que isso daqui é um sistema homogêneo. Então, vamos só substituir aqui para a gente conseguir enxergar melhor isso aí. Então, A é a nossa matriz aqui, tá? Essa é a nossa matriz, certo? Que foi dada. Que são os coeficientes das variáveis. Essa aqui, tá bom? Essa aqui é a matriz. Aqui nós temos a identidade, essa matriz aqui, identidade também, ok, tá? Aqui é o vetor de entrada, que no caso é vetor coluna, x, y, e no caso aqui, pelo que nós temos aqui, esse lado esquerdo, é lógico que tem que ser um vetor também igual ao vetor de entrada, tem que ser o quê? Duas linhas e uma coluna, tá bom? Que é o 0, 0, tá? Então, vale lembrar que A, B, C e D são valores numéricos, tá? Por exemplo, 2, 4, 7, menos 9, tá bom? Então, aqui nós teremos x e y como variáveis, que é o quem? É o nosso autovetor. E esse lambda aqui é o nosso autovalor. Então, neste caso aqui, este sistema, se nós tivermos um operador linear ali, tá? Se a gente conhece, A, B, C e D não são variáveis, são números. Tá? Então, quem são variáveis é lambda, x e y. Tá bom? Ou melhor, o autovalor e um autovetor aqui. Tá bom? Então, vamos desenvolver aqui. Tá? Então, ficaria assim, né? Lambda vezes 1, vezes 0, vezes 0 vezes 1. Aí, na hora que você subtrai, é A menos lambda aqui, né? Tá? Então, fica A menos lambda. Ou seja, na diagonal principal fica o valor lambda, correto? Então, vai ficar subtraído, né, de A e de D bem aqui, tá? Ok? Então, aí se você quiser fazer o produto aqui, ó, é A menos lambda vezes x mais B que multiplica y igual a 0. Mas, por enquanto, deixa desse jeito aqui, tá? Na forma matricial. Bom. Aí, o que a gente consegue observar aqui? Algumas coisas, né? Eu vou colocar aqui essas observações. Quais são as observações? Primeiramente, cadê? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é um sistema de equações lineares, tá? Aqui, ó, 7.2-2. É um sistema de equações lineares, tá? Então, esse sistema de equações lineares, se a gente for observar, as variáveis são x e y, A, B, C e D são valores numéricos, e nós temos lambda. A lambda não é no sistema, no caso, se lambda não é variável do sistema de equações lineares, a gente chama de parâmetro. Então, se a gente quiser analisar no primeiro momento, a gente teria que discutir o sistema, tá? Para saber qual é o valor de lambda, né? Então, vamos lá, dar continuidade. Então, este sistema, a gente sabe que ele é homogêneo porque nós temos aqui, ó, homogêneo por causa desta, aqui, ó, tá? É 0, 0. Portanto, é um céu possível. Então, esse sistema nunca é impossível. Então, no caso aqui, nesse caso aqui, nós vamos ter como solução, tá? Visto que possui a solução trivial, né? X igual a y igual a 0, sempre vai fazer parte deste sistema. Só que tem um detalhe, né? Se eu colocar, por exemplo, essa solução faz parte do sistema, ok? Do sistema em si. Só que, se eu colocar x igual a 0 e y igual a 0, isso a gente chama de vetor nulo, tá? Ele é solução do sistema, mas não é um autovetor, ok? Então, uma coisa é a resolução do sistema e outra coisa é como que a gente encontra os autovalores e autovetores. Então, para a solução, se o sistema for somente a solução trivial, você vai dizer, ó, então não é autovetor, porque é o vetor nulo, tá? Como foi definido lá no início. O vetor nulo não é autovetor, por definição, tá? Então, o que eu quero saber aqui? Esse sistema aqui, eu vou fazer primeiro uma discussão do sistema, ou seja, quais os valores de lambda para que o sistema seja o quê? Se for só a solução trivial, é um sistema possível determinado. Aí eu não quero essa opção. Eu quero o quê? A outra opção que é possível. Qual é a outra opção? Ó, esse sistema ou ele é possível determinado ou indeterminado. Então, para que eu tenha autovetores, este sistema aqui, este céu, necessariamente tem que ser o quê? Um sistema possível, o quê?
indeterminado, ok? Então, para que exista autovetores, este céu aqui, tá? Este céu tem que ser necessariamente um céu SPI, tá? Então, a gente primeiramente vai fazer esta discussão. Aí, quando você tem um sistema aqui, quando que esse sistema aqui é um sistema possível indeterminado? Vamos só relembrar algumas coisas. Por exemplo, essa matriz aqui, quando o determinante dela é diferente de zero, eu vou ter somente uma solução para o problema. Tá? Ou seja, essa matriz aqui seria o quê? Inversível, né? O determinante dela é diferente de zero. Mas aí eu não quero só a solução trivial. Então, nesse caso, o determinante aqui tem que ser quanto? Para que eu tenha infinitas soluções. O determinante tem que ser igual a zero. Porque se for diferente de zero, é só a solução trivial. Eu não quero só a solução trivial. Eu quero infinitas soluções. Então, o determinante dessa matriz aqui no sistema, no parâmetro lambda, tem que ser igual a zero. Tá bom? Então, pronto. Então, esse é o primeiro estudo aqui, ó. O determinante aqui, tá? O determinante dessa matriz aqui. Quem é essa matriz? Essa matriz é a nossa A menos lambda I, tá? Essa aqui, ó. Isso aqui é A menos lambda I. Essa parte aqui. Então, pronto. É a primeira parte que a gente vai fazer. Tá bom? Então, se a gente for calcular isso aqui, né? Aqui, ó, colocando para cá, né? O determinante. Então, vale lembrar o que nós temos aqui, ó. A é um número, B, C e D são números. Então, este determinante aqui vai dar uma equação, tá? Aí vai depender da quantidade e da ordem dessa matriz. Eu vou logo adiantando aqui, né? Se você sair multiplicando aqui, ó, como é que calcula o determinante? É o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, a gente vai verificar que lambda vai multiplicar por lambda. Então, vai dar o maior grau desse polinômio, vai dar grau 2. Então, vai dar o mesmo da ordem da matriz, tá? Que é 2 por 2. Então, aqui nós vamos ter uma equação de segundo grau. Então, a gente tende a ter o quê? Duas raízes. Aí, elas podem ser duas raízes não reais, complexas. Aí, no caso, aí nós não teríamos o quê? Autovetores. Se nós tivermos, né, as outras opções, quais são as outras opções? Duas raízes iguais ou duas raízes distintas. Tá bom? Então, a gente pode ter essas três situações. Tá bom? Para aqui a resolução deste determinante. Tá bom? Então, a partir do momento que você resolve este determinante aqui, ou melhor dizendo, esta equação, encontra as raízes lambda aqui. Se você encontrar lambdas reais, tá? Por exemplo, lambda 1 e lambda 2, aí falta encontrar quem? Lambda 1 e lambda 2, é óbvio que são o quê? São os chamados autovalores. Correto? Então, ó, vou colocar aqui, né? Aqui, ó. A partir do momento que você encontra, ó, resolve-se essa equação aqui, 7.23, que é esta aqui, você vai lá determinar os autovalores. Aí você vai fazer o que para encontrar os chamados autovetores? Bem, aí você vai lá e volta para o nosso sistema aqui, ó, para esse sistema. Porque A, B, C e D são números, a partir do momento que eu substituo o lambda aqui, por exemplo, por um número qualquer, toda essa matriz aqui vai ser formada somente de números. E aí você faz o devido produto aqui por esse vetor, vai dar um sistema homogêneo, que a gente já sabe que vai dar um sistema possível indeterminado, infinitas soluções. Então, nós vamos ter, no caso aqui, infinitos autovetores. Bom, para cada lambda que eu tiver aqui, eu vou ter um sistema. Então, portanto, eu vou ter para cada lambda os seus respectivos autovetores associados aos lambdas. Tá? Aí depois, se eu tiver um outro autovalor, você substitui novamente na mesma equação um outro lambda, resolve novamente este sistema aqui para encontrar quem? Os respectivos autovetores associados a esses lambdas. Tá bom? Então, a gente vai fazer um esquema, né, um pouco mais organizado. Tá? Aonde? Tá? Então, a partir daí, você pega essa equação, né, 7.2-2, que é essa daqui, né? Essa aqui, resolve, substituindo os lambdas, aí você encontra os autovetores. Vamos fazer um exemplo aqui? Então, nós temos aqui. Por enquanto, a gente vai pegar o primeiro exemplo, vamos dizer assim, um operador linear de ordem 2 por 2. Tá? Ou melhor dizendo, é um operador linear do R2 para o R2.
Então, determine os autovalores e autovetores do operador linear T, aqui, né? Tá? Do R2 para o R2. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é ou você determina direto logo a matriz A, porque sempre quando você tem um operador linear do Rn para o Rn, é possível você escrever na forma T de V é igual a vezes V, tá? A matriz A. Então, vamos lá. Resolução. Então, vamos fazer passo a passo. Nós temos aqui T de X, Y, né? Só repetir aqui. Então, o 3 e o 2 vai ficar a primeira linha da matriz A e o 4 e 1 a segunda linha. Ou seja, a primeira coluna é relacionada à variável x e a segunda coluna é relacionada à variável y. Ok? Só fazer o produto matricial e você retorna para cá. Tá bom? Então, o que significa isso? Que você vai lá, a partir daí você identifica que aqui, né, nós temos aqui primeiramente essa aqui é a nossa matriz A, foi colocada aqui, ó, nossa matriz A, certo? E a gente vai precisar, tanto para os autovalores e autovetores, encontrar isso aqui, ó, A menos lambda I, certo? Vamos voltar para cá, olha aqui, ó, cadê? Bem aqui, ó. Essa parte aqui, a gente calcula o determinante dessa expressão aqui. Então, tanto para resolver os autovetores, que é o sistema, quanto o determinante dessa matriz aqui, que são os autovalores, você precisa, tá? Você vai lá e precisa dessa sentença aqui, né? A menos lambda I. Então, você determina a primeira matriz A e da diagonal principal você subtrai, lógico, aqui, ó, o lambda e o lambda aqui. Tá bom? Então, qual é o primeiro passo? É o cálculo dos autovalores. Qual é o cálculo dos autovalores? É essa nossa expressão. Tá bom? É essa nossa expressão. Ou seja, é você calcular o determinante, tá? O determinante aqui, determinante de A menos lambda I igual a zero. Pronto. Tá? Eu só coloquei aqui o determinante, aí você faz da melhor forma que você já está acostumado, tá? Aí deu este aqui, ó, esse valor que deu determinante. Então, você iguala a zero, lógico. Então, você tem aqui uma equação do segundo grau e você vai lá e resolve essa equação do segundo grau, tá? A soma dá 4 aqui, né, que é o oposto desse cara, e o produto dá menos 5. Eu sugiro fazer por Bhaskara, né? Então, você tem aqui as duas raízes da equação do segundo grau, tá bom? Então, eu sempre coloquei aqui, né, dei ênfase, né? Quem a gente vai determinar aqui, no caso, os autovalores e autovetores. Deixa eu colocar aqui em azul, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. E aqui também, do mesmo jeito, ó. Tá? Para determinar os autovetores, você vai lá e agora resolve o sistema. Vale lembrar que A é uma matriz formada somente de números e lambda aí, agora a gente já tem os lambdas. Então, você tem esse sistema aqui, né? Esse sistema, tá? Aqui. Então, vamos lá. Você tem, ó, o sistema, eu coloquei novamente ele aqui, tá bom? Esse sistema aqui, ó, A menos lambda I, esse parênteses está aqui, a matriz. O vetor V de entrada do operador linear e o vetor nulo, ok? Então, você vai e faz o primeiro passo. Quantas são as variáveis? Os autovalores que a gente encontrou, dois valores diferentes, né? O menos 1 aqui, ó, para lambda 1 igual a menos 1, você vai lá e no caso aqui substitui aonde? Você vai lá e substitui, tá bom? Substitui aqui, tá? Os dois valores. Esse aqui você vai lá, substitui aqui, lógico, e também aqui, pronto. Aí você tem, né? Tá aqui, ó, menos 1, desenvolve, faz aqui. Quando é 2 por 2, o detalhe, eu não sei se vocês já observaram, né? Mas se for 2 por 2, né, uma matriz que tem duas variáveis e duas equações, uma equação tende a ser múltiplo da outra, que coincidiu de ser igual, tá? Então, na hora você sabe que não há necessidade de escalonar, porque se você escalonar, a segunda linha vai dar zero, tá bom? Então, a variável livre aqui eu botei y, é a variável livre, que eu gosto de fazer no processo retroativo, ou seja, a última variável, né? Eu gosto de chamá-la de variável livre, ou seja, mas poderia ser também x, tá? Mas é uma questão de gosto. Então,
Mas aqui, né? A primeira variável que aparece aqui é a não livre. Então, y é a livre. É assim que eu classifico. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a partir daí, você vai lá, pega a primeira equação aqui e isola x, porque você precisa escrever x em função da variável livre. Tá? Aí, no caso, existem três formas de você escrever a solução do autovetor. Eu prefiro a última, tá? Que é mais enxuta. Mas passo a passo seria assim a solução. O valor do y é variável livre e o valor do x está aqui. Tá bom? Tal que y pertence a asterisco. Por quê? Porque o vetor nulo não é autovetor. Então precisa colocar o asterisco. Do mesmo jeito aqui, você pode colocar o y em evidência. Quando você tem uma única variável aqui, você pode colocar para fora. Quando tem mais de uma, depois eu comento em um outro exemplo mais para frente como que a gente consegue colocar também para fora do parênteses aqui. Então, colocando para fora aqui, tá bom? Aí o restante é igual, y percente asterisco. Ou você já atribui um valor para a variável y. Aí, de preferência, agora que a gente diz assim, a gente procura um valor para que fique bonito o resultado. Não é bonito, né? Mas mais agradável. Ou, normalmente, o autovetor ele não é somente uma solução, é o início de um problema, de um exercício. É comum que ele seja o início, tá? Então, você pegaria, por exemplo, você iria pegar esse autovetor e iria dar uma continuidade num problema. Tá? Você vai usar esse resultado. Então, eu sugiro atribuir um valor y aqui, cujo esse valor lá para frente ele seja mais apropriado. Então, nesse caso aqui, né, você poderia atribuir o valor 1, mas daria menos meio e 1 aqui, tá bom? Então, nesse caso, eu no caso aqui, escolhi para cá, eu escolhi para y igual a 2. Tá? É qualquer número diferente do zero. Tá? Então, substituindo 2 aqui, ou aqui, né, tanto faz, deu menos 1 e 2. Pronto. Então, esse cara aqui, mas já vou adiantar um outro conteúdo logo, um pouco para frente, né? Esse cara aqui, quem olha para cá e diz, olha, esse aqui são os autovetores associados ao autovalor, cadê ele? Aqui em cima, tá? Lambda 1 igual a menos 1. O que significa isso? Que toda vez que eu substituir, tá? Toda vez que eu pegar qualquer múltiplo desse V1 aqui, menos, lógico, o vetor nulo, tá? Ele sempre vai ser múltiplo quanto? Múltiplo menos 1. Então, a imagem de qualquer vetor que eu substituir na transformação linear que seja múltiplo dele, vai dar o oposto dele, vai dar menos 1. Certo? A gente pode até fazer um teste aí. Vamos fazer rapidamente? Vamos pegar um aqui. Tá? Deixa eu pegar um aqui. Pegar, por exemplo, t de quanto? Vamos pegar um múltiplo desse. Quem seria, por exemplo, 3 vezes, por exemplo. Então, vou pegar aqui menos quanto? Menos 3 e 6, tá? Então, quanto que vai dar o resultado? Olha, pelo que nós temos aqui, o lambda é menos 1. Então, se eu não quiser fazer cálculo nenhum, eu já sei que a resposta vai dar 3 e menos 6, o oposto. Certo? Por causa do lambda é menos 1. Tá? Então, vamos fazer esse cálculo aonde? Vamos fazer esse cálculo mais próximo, onde nós temos aqui, cadê? O operador linear, aqui, aqui. Vamos fazer para cá, tá? Então, vou fazer aqui. Então, vou fazer bem aqui. T de era menos 3 e 6, certo? Então, substituindo aqui, tá? 3 vezes o menos 3, 3 vezes o menos 3, tá bom? Mais 2 vezes o 6 aqui, certo? 4 vezes o menos 3, mais o 6. Pronto. Vamos lá calcular. Aqui dá 12, né? 12 menos quanto? 12 menos 6 dá 6. É isso? Não. 12 menos 6. Né? 12 menos 6 dá 6. Certo? Tá, então, só um minuto. Ok, pessoal, tem um pequeno erro aqui no cálculo, lógico, né? Então, vamos ajeitar aqui. Então, nesse caso aqui, né? Vamos calcular.
corretamente? Então vai ficar assim, né? Aqui é 12, aqui é 3 vezes menos 3, que é menos 9, ok? Não menos 6. Então 12 menos 9 aqui, 12 menos 9 é igual a 3, ok? E aqui vai dar 12 negativo mais 6, que dá menos 3, pronto. Tá? Então, ó, t de menos 3 e 6 vai dar o oposto dele, dá 3 e menos 6 aqui, ok? Então tá bom. Então vamos voltar para o próximo. Qual é o próximo? É o segundo cara aqui. Vamos lá rapidamente. Então, nós temos aqui o que? Cadê? Vamos lá. O segundo aqui. Então, você vai lá e substitui. Para lambda igual a lambda 2 igual a 5, você vai lá, substitui no mesmo, tá? No mesmo sistema, que no caso era esse aqui, podia ter colocado lá, mas é só colocar o 5 aqui e 5 aqui. Aqui, ó, 5 e 5. Aí vai dar menos 2 aqui e aqui vai dar menos 4. Aí, desenvolvendo o sistema, dá para verificar que essa linha aqui é o dobro negativo da de cima, tá bom? Então, variável livre é y igual a y. Aí você vai lá, pega a primeira ou a segunda equação, coloca x deu y e aí pronto, tá? Então, o vetor é esse aqui, ó. É o vetor V2 é x e y, que no caso o x é y, então é y e y, tal que o y pertence aos reais asterisco. Ou você coloca o y em evidência, ou, por último, né, que eu prefiro particularmente aqui, né, você colocar o quê? Atribui um valor à variável y, que não seja o valor 0. Tá? Então, até é apropriado, né? Igual a 1 nesse caso. Ok? E detalhe, né? A gente vai verificar que esse aqui é o mais apropriado. Se a gente for observar, vamos já adiantar aqui um conteúdo, né? Olhando isso daqui, essa parte aqui, ó, y, isso aqui é um espaço vetorial, certo? Seria uma reta. Isso aqui é uma reta lá do R2. Só que no momento que você tira o asterisco, aí já não é um espaço vetorial, tá? Então, é como se estivesse dizendo assim, né? O que é um autovetor? Um autovetor, aqui, é chamado, seria o quê? Um vetor que vai gerar um certo subespaço vetorial, tá? E lá você tira desse subespaço vetorial, a gente tira quem? O vetor nulo. Isso daí, a gente dá um nome para isso aí. A gente vai colocar mais para frente, tá? Adiantando, é chamado de autoespaço. O que é um autoespaço? Seria um espaço vetorial gerado pelo autovetor, mas retirando desse espaço vetorial o vetor nulo. Por isso que é chamado de autoespaço. Tá? Ok? Tá bom.